Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6, a carta escrita à igreja de Sardes. E assim é a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós temos visto em todas as mensagens dessa série, o apóstolo João, que é o autor do livro de Apocalipse, recebe uma incumbência da parte de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, de escrever uma carta para cada uma dessas 7 regiões, 7 cidades, onde havia uma igreja na região da Ásia Menor. O mapa, pode passar, nos ajuda a entender a proximidade. João está exilado em Patmos, aquela ilha, logo fora da costa, logo na costa. E ele escreveu as cartas, provavelmente seguindo a ordem dessa rota postal, que começava em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e finalmente chegava em Sardes. Essa cidade, Sardes, ela foi fundada muito antes dessa carta. Ela foi fundada aproximadamente no ano 700 a.C., e ela havia sido a cidade, a capital, melhor dizendo, do antigo império, antigo reinado de Lídia, que depois, quando os romanos dominaram essa região, se tornou a província de Lídia. Então, Sardes havia sido a capital desse antigo império. E, por muito tempo, Sardes foi sinônimo de prosperidade e de sucesso. A cidade era exaltada como um sinônimo daquilo que dá certo, onde há prosperidade, onde as pessoas vivem uma vida num padrão muito superior às outras cidades da região. Ela estava um pouco a leste de Éfeso, e ela estava numa junção de 5 estradas principais do Império Romano. É por isso que ela é tão importante no Império Romano também, porque ela é uma junção desses 5 eixos de deslocamento dentro da região da Ásia Menor. E isso fazia dela um grande centro comercial. Pode passar mais uma? E a deusa da cidade, a padroeira, por assim dizer, da cidade, era Artemis. Para os gregos, para os romanos, Diana. Ela era conhecida como a deusa da caça, a deusa dos animais selvagens e da lua. Aquelas são as ruínas hoje do templo de Diana, e essa imagem de Diana é retratada nas figuras como uma deusa caçadora, que usava arco e flecha, e esse cervo tinha a ver com a sua caça. Essa era a mentalidade da região, da cidade, devido ao paganismo que eles herdaram dos gregos, e essa era a fé presente na cidade. Diana, Artemis, era a deusa padroeira. Essa cidade ficava localizada num lugar elevado, um tipo de platô no alto das montanhas, e ela foi, durante muito tempo, considerada uma fortaleza invencível. Era considerado que era impossível dominar Sardes. Só que essa arrogância, esse orgulho de Sardes, de se achar invencível, foi o caso da sua ruína. Por causa disso, Ciro, o rei dos Medo-Persas, que é citado inclusive nas Escrituras, ele domina Sardes, porque ele aproveita um ataque surpresa, domina Sardes, e isso é importante para a história, porque a partir desse domínio, Sardes foi declinando, caindo da sua prosperidade, e nunca mais foi a mesma. No primeiro século, quando João escreve essa carta, a cidade era uma mera sombra do que ela havia sido. A cidade vivia das lembranças. Na verdade, Sardes vivia do passado. A cidade ficava olhando para trás, lembrando seus dias de glória, e ficava só pensando nisso. As glórias do passado que ela havia experimentado. Só que a questão é que a igreja na cidade de Sardes estava vivendo algo muito semelhante. A igreja de Sardes seguiu na mesma direção. Ela havia se tornado orgulhosa, arrogante e vivendo das glórias passadas daquela comunidade. Se alguém falasse algo como água seca, isso seria uma incoerência, né?
Pastor, água não pode ser seca. Da mesma maneira, igreja morta. É uma incoerência, talvez a maior de todas. Mas é isso que está aqui. Sardes é uma igreja morta. E é por isso que o Senhor manda João escrever essa carta, porque eles podem parecer para todo mundo que estão bem, mas eles estão mortos. Eles têm aparência de vivos, mas eles não estão vivos. A igreja de Sardes, infelizmente, como muitas igrejas de nossos dias, só parecia estar viva. Tinha atividade, as coisas estavam acontecendo aparentemente, mas quando o Senhor da igreja olha, quando Cristo olha, ele vê uma igreja que já morreu, e ele vai dizer os motivos disso, como o pecado e o orgulho foi matando, foi dominando aquela igreja, até fazê-la secar, e agora ela só tinha aparência. Em Sardes havia uma igreja que tinha uma boa reputação, um passado glorioso, mas que agora não tinha mais nada. E é por isso que eles são alertados nessa breve, mas profunda carta sobre o que estava acontecendo e como eles precisavam se arrepender. A primeira coisa que aparece, como em todas as cartas, é a identificação do Senhor da igreja. Jesus Cristo se identifica e o nome que ele dá, as características que ele dá para descrever a si próprio, para a igreja, tem a ver com o que ele vai tratar no problema. E olha como ele se identifica em Apocalipse 3, a primeira parte do verso, primeira metade do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Bem, primeiro, há apenas um Espírito de Deus. Esse número, 7, ele é um número simbólico na linguagem apocalíptica, que traz a ideia de completo, de pleno, perfeito no sentido de que não falta nada. Então, não está se falando que há mais de um Espírito, mas mostrando que Jesus, o Senhor da igreja, é o único que pode derramar o Espírito de Deus de forma completa. Jesus pode fazer isso. E somente o Espírito pode reavivar aquela igreja que estava tão necessitada. Devido à sua fragilidade, devido a ela estar com a sua vitalidade extinguida, aquela igreja precisava do Espírito de Deus, e só Jesus Cristo tem o poder para derramar esse Espírito de forma plena, de forma completa, na sua igreja, naquela congregação adormecida. É interessante porque Zacarias, o profeta, capítulo 4, verso 6, vai aparecer, vamos poder ler, olha o que ele diz. Prosseguiu e ele disse: perceba que o profeta está dizendo que Zorobabel, que era um líder do povo, que as coisas não seriam feitas de acordo com a vontade de Deus pela força do líder, pela força do governante. As coisas seriam feitas pelo Espírito do Senhor. E Jesus está agora alertando aquela igreja que o que vai ser feito, o que precisa ser feito ali, ele, Jesus Cristo, tem o Espírito do Senhor para derramar sobre a congregação, para que eles experimentem um novo fôlego, uma nova vida, como eles já há muito tempo não experimentavam. Aparece também novamente uma expressão que já havia aparecido na carta à igreja de Éfeso, das 7 estrelas, que são os 7 pastores, ou seja, o líder de cada uma das igrejas. Isso quem diz é o próprio João, no capítulo 1, verso 20, conforme vai aparecer aqui. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus está dizendo que ele tem o Espírito do Senhor para derramar sobre a igreja que precisa desse Espírito. E ele, o próprio Cristo, também tem os pastores em suas mãos para dispor deles da melhor forma para servir ao Senhor. Por quê? Porque os pastores precisam ser os primeiros a experimentar esse reavivamento. Ao se apresentar como aquele que tem o Espírito que dá vida para a igreja e como aquele que tem os pastores em suas mãos, Jesus está dizendo que não só ele conduz os pastores para servi-lo, mas ele vai dar desse Espírito para vivificar, porque a igreja que precisa do novo fôlego, normalmente é porque os seus pastores também precisam ser revivados pelo Espírito de Deus. Igrejas mortas geralmente resultam de púlpitos mortos. E é isso que havia acontecido em Sardes, e por isso Jesus se apresenta dessa maneira. Essa apresentação nos ensina, entre outras coisas, meus irmãos, a necessidade de que o púlpito da igreja seja ocupado por pessoas que temem ao Senhor. Eu digo isso também com temor do Senhor, porque nós não precisamos e nem devemos buscar homens perfeitos, porque não vamos encontrá-los. Nós precisamos buscar homens que amam o Senhor
e estejam submissos ao seu espírito para serem ensinados pela sua palavra, porque isso coloca em risco a igreja se for diferente. A igreja de Sardes adoeceu e estava morta, com certeza por causa da pregação. Faltava a pregação, vida do Espírito na pregação daquele púlpito, e por isso afetou aquela igreja tão fortemente, e agora estavam colhendo essas consequências. E isso é acentuado por uma característica dessa carta. As igrejas, todas elas receberam elogios. Sardes não recebe nenhum elogio do Senhor. Hoje pela manhã, quando eu preguei sobre Tiatira, se você observar, a acusação é muito grave. O que estava acontecendo em Tiatira era algo seríssimo. Eles tinham abandonado a verdade, eles estavam deixando uma mulher que ensinava o erro, ensinava a promiscuidade, a deixar que a mulher liderasse aquela igreja. A acusação é muito grave. Mas mesmo a igreja de Tiatira recebeu um elogio de Jesus Cristo. Uma igreja que tinha amor, que servia. A igreja de Sardes não recebe nenhum elogio. O Senhor da igreja olha para ela e não encontra nada nela que seja de acordo com a sua palavra. E isso mostra porque ele tem que derramar espírito sobre aquele povo, porque aquela igreja está morta. Ela não está fazendo nada de acordo com a vontade do Senhor. Por isso não há nada a ser elogiado. Mas a acusação há, e eu passo ela agora. O final do versículo 1 e versículo 2 vão mostrar o que Jesus Cristo tem para dizer para aquela igreja. E nós vamos poder ver como isso nos ajuda hoje. Diz assim, final do versículo 1. Conheça as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Meus irmãos, na fé cristã, a verdadeira fé cristã, não há espaço para hipocrisia espiritual. Não há espaço para aparência de vida. Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o nosso Salvador e Mestre, Ele não aceita, não tolera essa fachada. Ele havia denunciado os fariseus justamente por isso. E ele cunhou uma expressão fortíssima, dizendo que os fariseus eram sepulcros caiados. Ou seja, por fora eles estavam embelezados, mas dentro estavam mortos. Era cheiro de morte. E agora ele olha para essa igreja e ele vai dizer para eles: vocês estão mortos. Todo mundo pode achar que vocês estão vivos, mas vocês não estão. Vocês podem enganar todo mundo, mas quando eu olho, eu vejo uma igreja que já se apartou de mim e por isso está morta. E ele não vai deixar isso dessa maneira, porque ele ama a sua igreja, ele ama o seu povo. Uma igreja morta, meus irmãos, ela faz muito mal à causa do evangelho. Faz mais mal do que qualquer perseguição. A igreja morta, o testemunho numa cidade, numa região, de uma igreja que já morreu, se apartou do Senhor, ele é muito pior do que perseguição, porque ele é uma ameaça ao testemunho da pregação do evangelho numa cidade. O pastor Mark Dever, quando ele fala sobre plantação de igreja, ele fala algo muito interessante, que ele tem mais paixão, mais desejo por revitalizar igrejas do que por plantar igrejas. Ele não está dizendo que ele não deseja que igrejas sejam plantadas, mas o que ele está dizendo ele tem mais paixão e interesse que igrejas sejam revitalizadas. E ele explica isso da seguinte maneira: uma igreja que está dando um mau testemunho, vivendo longe da vontade de Deus, ela é como se fosse um prédio enfeiando um bairro. Sabe aquele prédio que está enfeiando todo o bairro, toda a rua, mal cuidado, mal preservado? Ele diz, você pode fazer ao lado um prédio muito bonito, mas o prédio que está enfeiando o bairro continuará enfeiando o bairro. Então você tem uma igreja que dá um mau testemunho, uma igreja que está morta espiritualmente, você pode plantar uma igreja viva naquela região, mas vai continuar havendo um mau testemunho. Vai continuar havendo aquela imagem falsa sobre o Evangelho, uma falsa ideia de quem é Deus, uma falsa ideia de como o Evangelho transforma as pessoas, vai continuar presente. Mesmo que você plante uma igreja saudável, que cresça, que prega o Evangelho, vai continuar aquele efeito negativo, impedindo, atrapalhando o avanço do Evangelho. Ele vai dizer, por isso, às vezes é melhor revitalizar, porque você resolve as duas coisas. Primeiro, você deixa de ter o prédio que está enfeiando a rua. E segundo, você passa a ter um testemunho verdadeiro do Evangelho. Você resolve o problema da má imagem sobre Deus, da falsa imagem sobre o Evangelho, com uma igreja que de fato prega o Evangelho. E é isso que Sardes precisava, ser revitalizada. Revitalização é um tema muito, muito comum hoje em dia, está até um pouco em moda nos seminários,
eu digo isso para os irmãos, mas revitalização não é uma coisa que se faz com métodos. Revitalização é uma coisa que só o Espírito pode fazer. Com a pregação da palavra, o Espírito traz nova vida, novo fôlego para a igreja. A igreja de Sardes vivia das glórias do passado, ela não tinha nenhum vigor espiritual, ela tinha todas as características de um ministério dinâmico, mas ela era só de uma aparência. Porque nós achamos que a igreja morta é a igreja que está vazia ou não fazendo nada. Não é isso. A igreja de Sardes fazia. E como posso dizer isso com segurança? Porque Jesus disse que ela tinha aparência de viva. Para todos os efeitos, ela estava viva. Abria as portas, fazia cultos, estava fazendo todas as atividades. Todo mundo olhava e dizia, que igreja dinâmica, que igreja atuante. Mas Jesus olha para ela e diz, não, vocês não são essa igreja. Vocês já foram, mas agora não são. Na narrativa do Antigo Testamento, há muitos episódios que acontecem com o povo de Deus lá, que são emblemáticos sobre a vida cristã e sobre a igreja. E uma delas é que durante o reinado de 2 reis seguidos, Manassés e Amon, no reino de Judá, o livro da lei foi esquecido. Os 2 reinados deram quase 58 anos somados. Durante 58 anos, o povo da aliança, o povo de Judá, não tinha a palavra de Deus. Manassés tinha mandado destruir o rolo da lei, alguém escondeu um dos rolos, preservou um dos rolos dentro do templo, mas o povo não tinha contato, estava escondido. E todos os outros tinham sido destruídos. Só que nesses 58 anos, teve culto. Eles não pararam de fazer culto. Nesses 58 anos, teve sacrifícios. Nesses 58 anos, Judá fez todas as festas do calendário religioso. Só não conseguiram obedecer ao Senhor e cultuar ao Senhor. Ou seja, eles mantiveram toda a aparência de religiosidade. Talvez os povos, ao olhar, nem percebessem a diferença. Judá continua, indo no templo, sacrificando ao seu Deus. Nem percebessem, porque os povos em volta nem sabiam que havia postes de idolatria dentro do templo, que o templo estava sendo abandonado. Eles tinham aparência de espiritualidade, mas era mera religiosidade. Isso aconteceu com a igreja de Sardes. Tudo acontecia, mas na verdade nada estava acontecendo de fato. Era só aparência de vida. E por isso eles eram alertados. Igrejas mortas possuem pregadores mortos em geral. E o Steven Lawson, ele tem uma descrição bem interessante, e eu coloquei essa descrição porque é melhor ele dizer do que eu, né? Se eu disser, posso irmão, pensar, pastor está falando daquela pessoa, ou daquele pregador, mas foi o Steven Lawson que falou, tá? Ele diz assim, sobre pregadores mortos e igrejas mortas. Suas mensagens acham-se cheias de poemas, literatura, opiniões pessoais, sociologia e histórias interessantes. Ele é eloquente, mas não ungido. Tem dicção apropriada, mas não dinâmica. É como um aquecedor quebrado. O fólio continua trabalhando, mas o calor se foi. Então, continua tendo pregação, só não é a pregação da verdade. Só não é a pregação da palavra de Deus. Igrejas mortas, geralmente, têm pregadores mortos. Igrejas mortas, normalmente, têm uma adoração morta. A adoração morta não é adoração com pouco barulho. Uma adoração viva não é adoração de barulho. A adoração morta é, na verdade, a adoração centrada no homem, centrada nas emoções dos homens, centrada nos desejos que nós temos como pecadores. Igrejas mortas podem ter um instrumental, um vocal perfeito, afinado, com técnica perfeita, e mesmo assim ser uma adoração morta, porque está centrada nas pessoas e não em Deus. Igrejas mortas geralmente também têm um ministério morto, em especial evangelismo e missões. E perceba, ela pode estar enviando pessoas para o campo missionário, mas não está fazendo obra missionária. Mencionei, se não me engano, 2 semanas atrás, o exemplo, que é o exemplo que eu acho mais emblemático. Quando Gresham Machen, um pastor americano, ele olha para a sua denominação, naquela época, uma das denominações presbiterianas dos Estados Unidos, e ele critica que aquela igreja, aquela denominação, estava enviando pessoas para a África, para a Ásia, com o nome de missionário, mas eles não eram missionários. Eles eram ativistas sociais, assistentes sociais, ou qualquer outra coisa, menos missionários. Porque eles chegavam lá e faziam tudo, menos pregar o evangelho. Então, uma igreja morta pode continuar enviando pessoas para o campo, pode levantar grandes somas de dinheiro e mandar para o campo e não estar fazendo missões. Igrejas mortas também têm, consequentemente,
uma esperança morta. Porque elas vivem da glória do passado. Ninguém está buscando ao Senhor, ninguém está sendo transformado pelo Senhor hoje. E logo não há esperança para o futuro. O mesmo Steven Lawson, comentando nessa parte da passagem, diz: precisamos do revivamento espiritual, do Espírito Santo, revivamento que exalta Cristo, traga convicção do Espírito, purifique pecados, rejeite o mundo e salve almas. Apenas o Senhor Jesus pode enviar-nos tal revivamento. Somente Ele pode enviar o Espírito Santo. Por que só Ele? Porque só Deus tem poder para dar vida para quem está morto. Só Deus pode trazer pecadores mortos, entendidos e pecados para a vida. Só Deus pode ressuscitar pessoas e só Deus pode ressuscitar uma igreja. Quando uma igreja está morta, ela não precisa de mais atividade, ela precisa do Espírito do Senhor. E esse alerta é um alerta para todos nós. Porque é muito mais fácil nós mantermos as atividades religiosas com as quais nos acostumamos do que estarmos submissos ao Senhor, vivificados pelo seu Espírito. É muito mais fácil. Às vezes nós ficamos olhando para trás e vendo das nossas experiências passadas com Deus. Momentos que nós lemos a Bíblia, oramos como nunca, mas que ficaram para trás. E nós ficamos hoje firmados nisso, que já aconteceu. Ou às vezes na vida da comunidade é muito comum, coisa do tipo, no tempo de fulano, como era bom no tempo de fulano. Às vezes a gente ainda piora um pouquinho, que denuncia um pouco a nossa idade. Quando a gente diz, na minha época, lembrar de coisas boas do passado não é pecado, meus irmãos. Mas ficar aprisionado lá, ficar vivendo daquilo que aconteceu lá, sem experimentar o Senhor, trabalhando no nosso coração hoje, isso é pecado. Aquela igreja ficou só olhando para trás, não para aprender com o passado, mas para ficar tentando viver o passado, experimentar o que já passou, e não buscava o Senhor. Por isso eles estavam mortos. Não tinha nada à frente, não tinha esperança futura nenhuma. Porque eles não estavam buscando ao Senhor, como colheriam fruto da transformação do Espírito neles. Jesus então olha para eles, dá um diagnóstico certeiro. O problema de vocês é que vocês estão vivendo igual à cidade de Sardes. Olhando para as suas glórias do passado, que para a cidade de Sardes não voltariam, e de fato não voltaram, mas Jesus diz para a igreja que na igreja há nova esperança. Eles podem ser vivificados. E essa é a chamada ao arrependimento, que aparece no versículo 3. Olha o que Jesus diz para aquela igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus olha para eles, vê esse estado deplorável, mas ele sabe. Deus, o seu Pai, na pessoa dele e pela ação do Espírito, tem poder para trazer vida onde não existe vida. E por isso ele olha para aquela igreja, e ao invés de dizer que eles estavam mortos e condená-los, ele diz que eles estão mortos e diz para eles, desperta. Você está morto, mas acorda. Lembrando o episódio, quando Jesus chega na cidade de Betânia, e seu amigo Lázaro já está morto, sendo já lamentado, curtindo o luto da família. Jesus olha para aquela tumba, manda tirar a pedra, e ele chama Lázaro. Jesus chama um surdo, e o surdo ouve, o morto, e o morto ouve. Ele fala, Lázaro, sai, e alguém que é incapaz de ouvir, porque está morto, sai. Então ele olha para essa igreja, e fala para essa igreja, lembra-te, se arrependa. Vocês estão mortos, mesmo que ninguém mais saiba, e eu sei, mas ainda há espaço para arrependimento. Ele quer restaurar aquela igreja. E por isso ele dá esse diagnóstico preciso, não para condená-los, mas para dar a ele uma esperança, para começar de novo. Ele quer despertar aquela igreja desse sono, dessa letargia que eles estão vivendo. Quando um cristão, uma congregação, meus irmãos, chega nesse estado, como estava a igreja de Sardes, ele precisa admitir que algo está errado. Nós temos que admitir que alguma coisa está faltando. E o que está faltando? Vida com Deus e obediência aos seus mandamentos. O que nós temos que fazer numa situação como essa não é nada complicado ou complexo. É até bastante simples. Quando nós chegamos num estado como esse, como igreja, como cristãos, como discípulos, nós precisamos voltar aos básicos. Estudo da Bíblia, oração, adoração e comunhão.
problema é que tem gente que não gosta de coisas simples. Os irmãos estão lembrados da história do general sírio, Naamã? Ele tem uma serva na sua casa, ele está adoecido, essa serva ela é de Judá, e ela diz para ele que se ele for lá ajudar, há um profeta, Eliseu, que poderá curá-lo. Ele decide ir, ele não tem mais o que perder, já tentou todos os meios para se curar, os recursos, já gastou quase tudo, ele vai. Quando ele está a caminho, Eliseu já é avisado por Deus o que está acontecendo, ele não recebe Naamã, ele vê seu servo e fala para Naamã, vai no Jordão e mergulhe 7 vezes. Naamã vem da Síria, que tinha águas límpidas, ele mesmo diz isso na sua resposta, o Rio Jordão era um riacho, nada aprazível. E ele pensa, eu vim aqui para falar com esse profeta, ao invés dele me receber, explicar o que tem que fazer, mandou ser mergulhar 7 vezes nesse riacho. Eu não vou fazer isso, eu vou para casa. Até que um dos seus servos, mais uma vez, uma jovem serva havia dito para ele procurar. Mais um servo diz, meu senhor, se o profeta tivesse dito para o senhor fazer algo difícil, o senhor não faria? Eu disse, sim. Então por que não? Eu rio. O problema é que tem muita gente que quer seguir a religião de Naamã, que é uma coisa difícil, complexa, cheia de mistérios para revelar, cheia de pessoas para explicar, que não dá para entender nunca. Quando o evangelho é simples. Quando a igreja está nesse estado, é preciso de coisas simples. Leia a Bíblia, estude como nunca estudou. Busque a palavra do Senhor, o alimento. Ore ao Senhor de forma perseverante. Ore incessantemente. Ore como você talvez nunca tenha orado na sua vida, buscando ao Senhor, buscando a presença dEle, pedindo ao Senhor que, inclusive, lhe dê vontade de orar. Busque a comunhão, adore ao Senhor. É disso que uma igreja morta precisa para ser vivificada. Porque o Espírito de Deus atua por esses meios de graça. Deus estabeleceu esses caminhos para ministrar nova vida, novo fôlego para a sua igreja, para derramar seu Espírito. Jesus Cristo convocou a igreja de Sardes a se lembrar das antigas e simples verdades do Evangelho. Por isso ele diz, lembra-te que vocês receberam. E é interessante isso, porque o problema deles era justamente o passado. E Jesus não resolve o problema deles do passado, dizendo para eles esquecerem o passado. Há uma grande diferença. Eles não estavam sendo chamados para viver lá, no passado. Eles estavam chamados para lembrar da herança espiritual que lá eles experimentaram e tinham, mas que abandonaram. Lembrar do que eles deixaram para trás. E eu queria ilustrar esse ponto com uma distinção, claro, aproveitando até esse ano, que é o ano dos 500 anos da Reforma Protestante. Meus irmãos, há uma grande diferença entre aprender com a Reforma, celebrar a Reforma e tentar viver em Wittenberg ou Genebra do século XVI. Há uma grande diferença. Nós precisamos fazer a primeira coisa. Olhar para trás, ver o legado, ver a herança recebida. Aquilo que nós talvez tenhamos deixado para trás, inclusive. Como Sardes havia deixado para trás. E lembrar das coisas simples e seguir esses caminhos. Mas nós não devemos voltar ou olhar para trás para tentar reviver. Sardes não precisava ficar vivendo no passado, ela precisava só lembrar do que ela havia abandonado. As verdades antigas e simples do Evangelho. É isso que eles precisavam para experimentar a vida. Agora, caso eles se recusassem, Jesus disse que ele virá, e dá um alerta, virá como um ladrão. Ou seja, ele vai explicar, sem aviso, para julgar a igreja e promover disciplina. Essa vinda aqui não é a sua segunda vinda. Porque a segunda vinda é o retorno triunfal de Jesus Cristo para levar a sua igreja para si. Não, o que ele está dizendo é, ainda no tempo, na história, se vocês não se arrependerem, sem aviso, eu virei e trarei juízo para vocês, disciplina sobre vocês. Se arrependam. Como eu falei hoje pela manhã, que se falava para a igreja de Tiatira, serve para a igreja de Sardes. A única razão pela qual Jesus Cristo, o Senhor da igreja, alerta a igreja, a chama ao arrependimento, é porque Ele quer restaurar o seu povo. Mas para isso, Ele precisa despertar do nosso auto-engano. Ele não pode dizer que está tudo bem quando não está. Não pode elogiar quando não há elogio. Ele diz, as coisas não estão bem. Vocês estão mortos. Arrependam-se. Voltem. Olhem para trás. Lembram onde vocês caíram. Vocês deixaram. Voltem. Voltem. Para ser restaurados. Porque senão, isso vai trazer para vocês um caminho perigoso e juízo. Meus irmãos, a perseguição muitas vezes faz a igreja crescer. Só que uma igreja morta, não. Ela é um impedimento. Ela é um empecilho para a proclamação do Evangelho. E por isso nós precisamos
cuidar de nós mesmos para que não caiamos, como indivíduos e como comunidade, como igreja, para que não nos encontremos como Sardes, olhando só para as glórias do passado, sem experimentar o renovo do Espírito pela ação da sua palavra em nossas vidas. Sempre que a mornidão espiritual alcançar a vida de um cristão ou de uma igreja, pode ter certeza, meus irmãos, que ali existe desobediência da palavra. A desobediência e esse esfriamento, essa morte espiritual, caminham juntos. Por isso, um cristão que está com a sua vida espiritual adormecida ou morta, ele precisa abandonar o pecado e obedecer à palavra de Deus. E assim o Espírito vai dar novo vigor. Interessante quando Davi, ele escreve o Salmo 32, que fala sobre perdão, ele está falando sobre a sua própria experiência. Ele vai dizer claramente que enquanto ele tentou encobrir o pecado, ele ficou sem vigor nenhum. É como se os ossos dele estivessem secando. Imagina uma pessoa que está viva, mas sente um peso como se estivesse secando os ossos, porque está tentando esconder o próprio pecado. Mas ele disse que quando ele confessou, ele experimentou o perdão que trazia refrigério. A igreja de Sardes é acusada dessa questão tão grave, alertada contra um pecado tão severo, mas Jesus deseja é que eles se arrependam e experimentem o refrigério pelo perdão de Deus. Ele quer restaurar aquela igreja. É assim que o nosso Senhor trabalha. Muitas vezes, parecem duras estas palavras, mas o amor de Deus pelo seu povo se manifesta, inclusive, na correção do seu povo para o bem dele. Jesus deseja, então, que a igreja se restabeleça. Muitas vezes, eu e você, estamos caminhando como cristãos e ninguém percebe, porque parece que nós estamos vivos, nós estamos frequentando os cultos, estamos envolvidos em algum ministério, mas o Senhor sabe que nós estamos mortos, que já abandonamos a leitura bíblica há muito tempo, já não oramos, já não nos preocupamos com a comunhão para a gente passa a ser só frequentar algum lugar onde meus irmãos estejam, adoração é só cantar músicas, já não é mais adoração verdadeira. Se esse é o caso, o Senhor Jesus disse para Sardes, serve para você também, se arrependa, há espaço para ser restaurado pelo Senhor. Ele tem o Espírito para derramar de forma completa e plena para aqueles que o buscarem. Volte para a palavra de Deus. Volte a estudar a Bíblia. Ore. Busque o Senhor. Adore o Senhor de verdade. Não só com os lábios cantando, mais do que isso, com a vida, com o coração devoto ao Senhor. Ao fazer isso, o próprio Senhor promete que Ele vai restaurar o seu povo. Você vai experimentar um renovo do Espírito de Deus. E o Senhor dá um encorajamento para aquela igreja. Porque quando nas cartas as igrejas são acusadas, alertadas, e mesmo nas cartas onde não há acusação, só elogios, Jesus Cristo sempre mostra uma promessa que Ele dá ao seu povo, para que fique como um alvo, para que dê coragem, dê força, para o povo perseverar. E nessa carta, isso se encontra nos versos 4 a 6. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como também vimos pela manhã, quando olhamos para aquela igreja em Tiatira, aqui em Sardes também vemos que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Deus não teve nenhum elogio para aquela congregação, mas mesmo assim Ele disse, ainda há entre vocês alguns que não se contaminaram. Ainda há entre vocês alguns assim. E eu vou preservá-los. E Ele deseja que os outros se arrependam para caminhar com esses irmãos. Mesmo numa comunidade morta, com gente vivendo no auto-engano das glórias do passado, Deus preservou um grupo de irmãos que não cederam ao pecado e nem ao orgulho. Essa doutrina é um dos maiores encorajamentos que a igreja pode ter. Saber que nós temos responsabilidade diante do Senhor como cristãos, mas a causa do Evangelho não depende de nós. O Senhor fará a causa do Evangelho vencer, porque Ele vai preservar o remanescente fiel. Ele vai preservar pela sua graça, não por nós, pela sua graça, vai sempre preservar
pessoas que vão buscá-lo de todo o coração, que vão amá-lo e vão seguir a sua palavra. E ele fez isso aqui em Sardes, e ele diz isso para aquela igreja. Ele diz para esses irmãos que eles devem se sentir animados e encorajados. E aparecem algumas expressões importantes. A primeira delas, para mencionar, é a ideia de vestido de vestiduras brancas. Obviamente, o branco é símbolo de pureza, ideia de purificação. São pessoas que não queriam aceitar a imoralidade do mundo. Elas não achavam como normal aquilo que a igreja estava já recebendo como normal. São pessoas que buscavam viver de forma santa e vibrante, como servos fiéis. Talvez essas pessoas, inclusive, fossem tidas na congregação como gente estranha. Porque aquela igreja estava cheia de atividades acontecendo, mas dentro dela há pessoas que estão envolvidas no ministério, mas são diferentes. Porque estão buscando a santificação, estão vibrantes, estão servindo ao Senhor com amor, com dedicação. Talvez eles fossem vistos como um pouco estranhos. Eu me lembro quando um amigo meu me contou que na antiga igreja dele aconteceram algumas coisas e ele, junto com alguns irmãos, alguns jovens, começaram a falar, olha, a gente deveria estudar mais a Bíblia, orar mais. E uma das pessoas da igreja, inclusive da liderança, falou assim, rapaz, vocês estão santos demais. Causou estranheza para aquela pessoa da igreja que alguns jovens estivessem interessados em ler a Bíblia e orar mais, porque haviam que alguma coisa não estava certa. Esse tipo de estranheza devia acontecer em Sardes também. E o Senhor da igreja diz, para aqueles que são considerados os estranhos, mas na verdade são os fiéis, aguardem, permaneçam fiéis. Vocês vão se contaminar e vocês vão continuar sendo purificados pelo Senhor. Vocês vão ser preservados para continuar com vestiduras brancas. Deus encoraja aqueles que não cederam. Ele menciona, João, o apóstolo aqui, menciona o livro da vida, que na verdade é mencionado no livro de Apocalipse diversas vezes. E essa imagem é uma imagem interessante também, porque era comum na realeza, os reis antigos, terem livros que constavam os seus cidadãos, como um rol dos cidadãos da região, da cidade. Obviamente as cidades não eram tão grandes como são hoje, né? Então era fácil manter esse registro. Sendo que quando um cidadão se mudava para um outro reino, ou quando ele era pego num crime sem perdão, o nome dele era riscado do livro. Então, o que Jesus está dizendo para aquela igreja para aqueles cristãos fiéis, nada que vocês fizerem me fará riscar vocês do livro. Porque o livro da vida não foi escrito por um rei qualquer. Não foi um imperador qualquer que fez esse registro ou que recebeu dos seus servos. Foi o próprio Deus. Jesus está dizendo para aquela igreja, vocês vão perseverar porque não está no livro da vida e ele não será arriscado. Ele não será tirado de lá. Como diziam os antigos pastores, porque foi escrito com o sangue do Cordeiro, meu irmão. Por isso que não pode ser apagado. Por isso que eu não creio de hipótese nenhuma na perda da salvação. Porque ninguém apaga o sangue do vencedor. Ninguém apaga o sangue do Cordeiro vivo, que venceu a morte. A morte não pode apagar, ninguém vai apagar. E está dizendo para aquela igreja, ao perseverar, vocês vão ver que o nome de vocês permanecerá nesse livro. Ninguém vai apagar. Nem vocês, nem ninguém à volta de vocês, nem essa cidade, nada. Vocês vão perseverar, porque Jesus, o Rei dos Reis, não permitirá que esses nomes sejam apagados, que foram escritos com o seu próprio sangue. E ele dá esse encorajamento, essa promessa para aqueles cristãos, porque eles se sintam animados em continuar vivendo em fidelidade. E há uma menção aqui de palavras de Jesus, por intermédio de João, que remetem a Mateus 10, 32 e 33. O que Jesus diz lá nesse texto? Vamos poder ler? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Meus irmãos, confessar Jesus Cristo como Senhor, confessar Deus o Pai, no primeiro século, para esses nossos irmãos, era colocar em risco a própria vida. Em Sardes não havia uma perseguição aberta. Em Sardes, o que havia era muito mais similar ao que há para nós hoje. O risco de ser ridicularizado. Porque, afinal, quem em Sardes pode não ser seguidor de Artemis? Que estranho isso. E mais, está na igreja, mas quer ser mais santo que o restante da igreja. Está preocupado com coisas que mais ninguém está preocupado. Por quê? Ao confessar Jesus Cristo, esses cristãos iriam afirmar algo sério. Não é só da boca para fora, como muitas vezes, infelizmente, pode ser feito hoje em dia. Era algo sério, custoso. E Jesus está dizendo que os fiéis, aqueles preservados pela sua graça,
confessariam Jesus Cristo e teriam seus nomes confessados por ele, ou seja, ele os apresentaria ao próprio Deus, ao seu próprio Pai. Essas palavras ditas nos evangelhos, registradas por Mateus, agora João repete, Jesus dizendo que não só não riscará o nome do livro da vida, mas pelo contrário, vai confessar diante do Pai e diante dos anjos o nome daqueles que permanecem fiel à sua palavra. O que nós podemos concluir disso, dessa carta à igreja de Sardes? Muitas vezes, nós ficamos impressionados com a perseguição ao evangelho. E, de fato, é algo grave. Mas é mais perigoso para nós a mornidão e a morte espiritual do que qualquer espada ou cela de cadeia. É muito mais perigoso. A perseguição, ela pode ser percebida muito antes. Você nota, você sabe, mas esse aspecto de esfriamento espiritual, difícil você consegue perceber no começo. Às vezes as pessoas à sua volta também não percebem. Às quartas-feiras, quando nós oramos aqui, muitas vezes um dos pedidos de oração é sobre aqueles cristãos que estão frios espiritualmente. E eu sempre lembro os irmãos, isso não quer dizer só pessoas ausentes. É óbvio que quem está ausente não pode estar aquecido. Isso é óbvio. Mas muitas pessoas que estão presentes também estão frios espiritualmente. E o que essas pessoas precisam? Tanto ausentes quanto presentes. Vivificação do Espírito. O Espírito de Deus mudar a sua vida, dar novo fôlego, restaurar a alegria da salvação, dar o desejo de orar, de ler a palavra, ou seja, buscar ao Senhor, ler a Bíblia até ter vontade de ler a Bíblia, orar até ter vontade de orar. É isso que essas pessoas precisam, estando presentes ou não, porque o estado de frieza é o mesmo. Independente da posição geográfica, do lugar que eu frequento, o estado de frieza é o mesmo, e as pessoas da mesma coisa, restauração do Espírito. Nós não podemos ficar vivendo, meus irmãos, nossas experiências do passado, ficar vivendo daquilo que Deus já fez, muito menos das experiências dos nossos antepassados. Há muitas pessoas na igreja que vivem das experiências dos pais, dos avós, às vezes até mais atrás. Não podemos viver disso. Como cristãos, nós precisamos experimentar a presença do Senhor todos os dias, buscando o Senhor. Nenhuma igreja deve ficar aprisionado ao seu passado, por mais glorioso que ele seja. Nós somos chamados para continuar, para perseverar adiante. O passado é importante, nós não podemos negligenciar. Precisamos olhar, aprender com os erros, inclusive, e ver as heranças que recebemos, que precisam ser mantidas. Mas nós precisamos caminhar adiante. O que nós precisamos como igreja, para nos mantermos firmes, é desse sopro do Espírito. Precisamos voltar ao simples evangelho, para manter a chama acesa. Nós precisamos só das coisas simples. Ler a Bíblia, orar ao Senhor, adorar o seu nome, experimentar a comunhão da igreja. Só isso nós precisamos. O Senhor fará a parte que é milagrosa. O Senhor fará a parte que só Ele pode fazer. No episódio de Lázaro, que eu mencionei ainda há pouco, é muito interessante, porque Jesus Cristo manda as pessoas tirarem a pedra, que é a coisa mais fácil, mas que o próprio Senhor Jesus poderia fazer. Jesus poderia tirar aquela pedra dali só com uma ordem. Mas ele disse às pessoas fazerem isso porque isso é o que eles podem fazer, é o que lhes cabe fazer. Mas aquilo que é o milagre, que é dar vida para quem está morto, Deus faz pela ação do seu Espírito. O que eu e você podemos fazer é buscar ao Senhor. Ler a sua palavra, orar, buscar incessantemente. E confiar que a parte dele, que é dar nova vida, novo fôlego, ele fará pela sua graça e misericórdia. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento aqui, quando somos alertados pela Tua palavra, confrontados com a realidade daquela igreja do passado, mas que volta e meia se apresenta para nós, à nossa volta. Pai, muitas vezes nós nos deixamos esfriar porque nós abandonamos a devoção, abandonamos o amor ao Senhor. A leitura da Tua palavra passa a ser enfadonha, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, por não darmos devido valor à Tua palavra, por não dedicarmos devido tempo à oração, ó Pai. E nós vamos colhendo os frutos pouco a pouco, até que esse esfriamento se torne morte. E às vezes nós ficamos com uma fachada bonita, que todos acham que é uma pessoa espiritual,
de um crente maduro, mas dentro o Senhor sabe que não há mais vida, não há mais vigor. Pai, o que eu lhe peço então é que o teu povo, que um dia experimentou esse vigor, mas que possa ter perdido, possa novamente experimentá-la pela tua graça, Senhor. Pai, derrama do teu Espírito sobre o teu povo, Pai. Nos enche do teu Espírito, Senhor, para que o nosso caráter seja transformado, para que possamos viver em novidade de vida dia após dia, seguindo a tua palavra, buscando a santidade, Senhor. Pai, eu lhe peço que, pela tua infinita misericórdia, no nosso meio, aqueles que estão se enganando, crendo estarem salvos, mas sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem confiar em Cristo como Salvador, estão se enganando, achando que os rituais religiosos podem lhes dar segurança. Abre os seus olhos, Senhor. Pai, abre os olhos pelo bem deles, para que sejam despertos por fato de que, muito mais do que prática de rituais, o que eles precisam de verdade é de arrependimento. Pai, desperta aqueles que estão adormecidos, mortos espiritualmente. Sopra do teu Espírito, Senhor, sobre nós, de forma que possamos, em novidade de vida, impulsionados pelo poder do Espírito, Pai, proclamar o Evangelho da graça do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a não cairmos nessa armadilha que tantas vezes nos engana, nos cerca, de preservar a aparência de espiritualidade, enquanto vivemos longe do Senhor. Pelo contrário, que possamos de fato viver dia após dia em comunhão com o Senhor, seguindo a tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu como padrão para nós. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos e desde já agradecemos, porque cremos que essa é a tua vontade. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo